Como vocês veem o momento atual do Bitcoin? O que mais surpreendeu nesse ciclo até agora? Vocês pretendem vender Bitcoin, cara, esse ano? Imaginando que a gente chegue num topo realmente agora em Claro. 2025, mas o que vocês acham que a gente vai ver de mudanças por conta de um mundo onde o Bitcoin continua existindo por mais 20 anos? Como vocês veem o momento atual do Bitcoin? E também a gente pode extrapolar para as outras cripto, agora que a gente chegou nessa fase de all time high. Boa. Eu acho que a gente tá olhando para o ciclo de mercado, assim, a gente que, pô, sei lá, estava aqui desde 2022, viu o Bitcoin chegar a 15, 16 mil. Eu acho que conforme a gente vai andando cada vez mais no ciclo, na minha opinião, posso estar completamente errado, acho que a gente está caminhando agora para finalização de ciclo, na minha visão. Eu acho que conforme a gente vai chegando nessa fase aí, sendo um pouco mais conservador para que você não pese a mão, às vezes, numa hora meio perigosa. Porque a gente olha hoje, é muito bom, o Bitcoin tá batendo US$ 110 mil, é lindo. Isso a galera gosta, é hype, mas ao mesmo tempo quando a gente começa a olhar a macro, entre outros pontos, tem algumas coisas que ainda acabam ficando incertas e perigosas para metade do ano em diante. Então até maio a gente teve uma movimentação de preço positiva, mas quando a gente olha para macro, a gente vê o Fed ainda com juros muito alto, a gente vê a liquidez que ele está segurando, não está injetando no mercado, e o Bitcoin ele sobe com as narrativas, teve Trump, teve halving, teve um monte de coisa que vem fazendo ele subir nessas narrativas ao longo desses últimos 2 anos. Só que agora meio que fica um pouco complicado para o Bitcoin, com certeza para as altcoins, porque se não tiver liquidez no mercado, eu acredito que as altcoins não irão subir com força, como a gente teve temporada das altcoins em 2021, que foi uma alta mais exponencial. Então, enquanto o Fed continua reduzindo o seu balanço, eu acredito que a gente tende a passar ainda por um período lateral no mercado cripto, pegando um pouco da sazonalidade no meio desse ano, julho, agosto, ali setembro, a gente tem justamente uma posição em que o Fed pode demorar para cortar juros ou, se alguma coisa eventualmente quebrar, ele corte isso em julho, o quantitative tightening para agora em julho também, junho, mas acaba sendo muita especulação, o que o mercado está precificando é que esse corte só vem em setembro. Em setembro, agosto ali, o Fed vai ter que também rever o seu teto de dívida, né? O Tesouro vai ter que rever o teto, porque vai ter que rever de novo isso para aumentar o teto da dívida. E tudo isso eu acredito que vai ter um dreno de liquidez nesse período da metade do ano, porque hoje o TGA, outros meios que o Fed utiliza para injetar dinheiro na economia, está meio que secando. Então acredito que perto de agosto ele talvez tenha que drenar um pouco dessa liquidez para reconstruir o TGA, para que depois ele consiga jogar isso mais no final do ano, que eu acho que vai ser um ponto necessário quando a gente olha para outras economias como China, os yields do Japão também explodindo agora. Então acho que assim, é médio e longo prazo, Bitcoin, eu acho que fazer um DCA toda semana, todo mês é um ponto inteligente, porque você vai estar preservando o poder de compra, mas acho que olhar para o cíclico macro como um todo, acho que a gente tem um possível aumento de preço, acho que 120, US$ 130 mil, olhando liquidez e obviamente muita especulação, até a metade aí de junho, só que eu acho que julho e agosto, talvez, dependendo da posição do Fed, uma lateralidade de mercado, dominância do Bitcoin podendo subir, altcoins derretendo perante a isso, que é o que a gente vem surfando já ao longo desses anos aí. Então acho que é um pouco dessa visão. Cautela, um pouco no final de ciclo, mas ainda acho que a gente vai buscar patamares mais altos. É, pegando uma informação que você deu, ontem eu vi que o governo americano foi fazer um leilão de treasury bonds, ou seja, títulos públicos da dívida americana com prazo de vencimento de 20 anos. Esses títulos saíram por uma taxa acima de 5%. Foi péssimo o leilão. Pois é, isso é muito alto quando você pensa na dívida de um país que é simplesmente o dono da moeda mundial, mostra desconfiança. E se lá tá alto, e você pode investir com esse juro alto, para os outros países conseguirem investimento, os juros também ficam mais altos. Isso acaba sendo inimigo do preço dos ativos de risco, né? Se você pode ganhar bem para investir em renda fixa, com a promessa estatal de que será pago, lembrando que o Estado, você precisa de dinheiro, ele pode bater nas pessoas, aumentar os impostos, e se você não paga, você é criminoso. Ele pode emitir dívida ainda mais longa para pagar a dívida que vai vencer no curto prazo, e no limite ele pode criar dinheiro. Então o pessoal pensa: "Pô, vou correr risco em renda variável se eu posso investir e ganhar bem em renda fixa?" Isso tira realmente a liquidez do mercado. É, durante o mandato do Trump, os Estados Unidos vão ter que refinanciar boa parte da dívida. A minha leitura, quando o Trump começou aquele movimento de tarifas, era de que o objetivo principal dele e do ministro da Fazenda dele era baixar juros para conseguir se refinanciar mais barato. Uhum. Mas você pega o tesouro de 10 anos, a taxa hoje está em 4,5%, 4,6%. Quando o Trump começou, isso estava em menos de 4%. Então, se a ideia era essa, deu errado, muito errado.
E, por um lado, isso é péssimo para ativos de risco, como você colocou agora, mas, por outro lado, a grande reserva de valor global colapsando diante dos nossos olhos é canção para os ouvidos dos bitcoiners, né? Então, de um lado, você tem uma situação de crise de confiança soberana, séria, mas do outro lado é a situação para a qual o Bitcoin foi criado, né? E ele está, de fato, em máximas históricas, enquanto muitas bolsas de ações estão longe disso. Então, a minha leitura é de que ele está num momento de transformação mesmo. Nesse ano, no ano passado, o Bitcoin está se metamorfoseando de fato numa reserva de valor global e Que chegou. tá chegando a hora, aos poucos tá chegando a hora, cara. Mas você fez quantas vezes já? Cada ciclo eu acho que filho, 6 meses, agora vai, cara, agora vai. Eu até brinquei na última vez que eu vim aqui, que quando os Estados Unidos tiverem pra comprar Bitcoin, todos os países vão acumular, provavelmente vai ser o topo, sabe? Que é a hora que você acha que não tem mais volta. Não, é a hora que você acha que não vai ter, sabe, bear market, acabou os ciclos. Acabou. É a hora que provavelmente você tá no topo. Entra a tese de super ciclo e tal, aí é justamente o momento que tem que estar saindo fora mesmo. Porque eu fico pensando, o halving tem um papel muito importante nos ciclos, né? E como o halving ele vai ser cada vez menos relevante em termos quantitativos, tudo bem que você pode pegar o halving também como um baita de um evento de publicidade, é a Olimpíada do Bitcoin, todo mundo fala no assunto. Mas à medida que o tempo passa, você tem um estoque cada vez maior e essa diferença de fluxo fica cada vez menor. Então eu tendo a achar que em algum momento a gente vai ver essa quebra de ciclo. E eu já achei que seria no ciclo passado. E não foi. Ficou muito claro isso. Nesse eu fico com aquela pulguinha atrás da orelha, cara, será que a gente vai ver uma mudança nesse ciclo? Então eu não sei. Eu, acompanhando o conteúdo do Felipe, eu sei que ele tem a data, porque ele acha que vai ser o all time high de fato desse ciclo e que depois vem a parte ruim, né. Eu vou fazer alguns comentários, eu acho que a curva de adoção do Bitcoin, ela segue o formato de um S, como toda grande nova tecnologia em rede, telefone, internet, sei lá. Então, no começo pouca gente já adotou, aí começa uma exponencial, a penetração do negócio vai de 1, 2, 3, 4, 5%, vai até chegar no limite, que no limite todo mundo tem. Hoje, internet, quase todo mundo tem, smartphone no mundo quase todo mundo tem. Tô simplificando aqui, né? Então, em algum momento, esse crescimento acelerado para, a volatilidade vai diminuir, tem que diminuir. Se o Bitcoin cumprir a vocação dele de se tornar uma unidade de conta global, mais do que uma reserva de valor, a volatilidade vai ter que ter diminuído e os ciclos vão ter que ter parado em algum momento. Vai ter que diminuir muito, Muito. porque como é que faz conta com um negócio que fica o tempo todo mudando? Exato. Eu acho que quando a TT for adulta, a gente já vai ter chegado nesse momento. Mostra bastante. Eu também, aí eu também acredito. Só que aí, dois dados que eu acho curiosos. Primeiro, aquele gráfico da Carlota Pérez, se eu não estou errando o nome, que fala da adoção das tecnologias, que é um sino, assim, né? É um gráfico famoso na literatura de negócio que separa os early adopters, os innovators, early adopters, separa os cohorts de pessoas que vão adotando uma Uma tecnologia. curva de Gauss. Exatamente. As duas primeiras fatias, que é inovadores e early adopters, se não me engano, dá uns 15, 16%. Se tu pega os dados de censos, pesquisas sobre quantas pessoas têm Bitcoin no mundo, tem cripto, dá mais ou menos isso nos países mais desenvolvidos. Ou seja, a gente ainda não cruzou o abismo, ainda tem muito da exponencial para acelerar. De um lado eu penso assim, então, por isso que eu falo, é quando a TT for adulta, não é quando ela for adolescente, eu acho. E um último comentário é que, como é que os ciclos terminam em cripto ou em qualquer outro mercado? Como é que eles terminam? O que faz eles terminarem? Olha, geralmente é algum evento de mercado. Por exemplo, várias crises foram precedidas por aumento de juros. E aí, o que faz? Que isso causa nas entidades participantes do mercado? Por exemplo, cripto, o último fim de ciclo ali, o que causou o fim de ciclo ali? Quebra. Quebra, e aí a galera se desalavanca, né? Sim. Eu sempre olho para onde estão os bolsões de alavancagem no ecossistema. E agora, para mim, tá muito claro que quem está se alavancando, quem é o comprador marginal agora de Bitcoin, são essas empresas todas. E é um tipo de trade, uma estratégia que tá dando muito certo. Todas estão subindo ainda, mas vai ter um monte de Bitcoin em algum momento nas mãos dessas empresas que não são, tipo, eu e você, um holder convicto, né? É uma estrutura de governança que se alguém chiar ali, ele não tem que vender o Bitcoin. Então, eu temo e acho que o grande evento de desalavancagem desse ciclo vai vir daí. E eu acho que enquanto tiver esses níveis de alavancagem que estão evidentes na minha leitura, vai ter risco de desalavancagem, ainda vai ter essa natureza cíclica. Então, eu ainda acho que vai ter topo nesse ano, no próximo, bear market e segue o baile. Você acha que aquela data em setembro ainda é o palpite da Paradigma?
Com base em numerologia, será como é que vocês deram o palpite? Com base na navalha do Elon Musk lá, né? O destino mais provável é o mais irônico. Você pegou um ciclo junto com o outro e viu que É só isso. 527 dias depois do halving. Dá mais ou menos setembro, outubro, novembro desse ano. É um chute. É um chute. É meu caso base. Eu tô muito alinhado com o Felipe, eu acho que é mais ou menos essa visão mesmo. Essa alavancagem, eu até fiz um post brincando sobre isso, que a nova moda do Bitcoin agora é se alavancar em Bitcoin, comprar doidado, porque é o que a maioria das empresas estão fazendo. E quando a euforia chegar ao fim e começar, né, a água começar a baixar, a gente vai começar a ver quem tá pelado. E eu acho que essas empresas aí que se alavancaram bastante vai contribuir para uma vendinha no bear market. Falo muito da MicroStrategy em 2022, acho que até ele quase chegou a ser chamado de margem, quase foi liquidado, virou um burburinho de que ele não ia vender os bitcoins, ia levar o preço do Bitcoin ainda mais para baixo, só que ele foi lá e aumentou colateral. Então acho que vão ter, às vezes, empresas que vão aumentar colateral, vão conseguir se alavancar, vão conseguir passar por esse período, e outras que não, e acho que vão ter uma demanda maior de venda do Bitcoin nesse período. Então acho que essa desalavancagem vai acabar pesando no próximo bear market, com certeza. O que mais surpreendeu nesse ciclo até agora? Ou não, foi meio que tudo dentro do esperado? Alguma coisa pegou vocês de surpresa? Talvez o all-time highs antes do halving. Acho que isso o mercado acho que não esperava. Tudo bem que tinha a especulação de ETFs ali e tal, mas foi a partir disso que começaram a falar de dessa vez o ciclo vai ser diferente, vai ser diferente. O que até agora não se provou ser, né? Porque ainda continua os 500 dias após halving, então a gente continua no ciclo Quando é respeitando o que o Bitcoin fez. Abril do ano passado. Dia 19, eu acho que foi. Foi 19 de abril. 19 de abril ano passado. Faz um ano e alguns dias aí. Então acho que a gente está dentro do ciclo, esse foi um ponto que me surpreendeu. E o boom das IAs, porque eu acho que a inteligência artificial dentro do mercado cripto hoje está explodindo cada vez mais. E novas coisas que pelo menos eu não imaginava até antes, sei lá, 2023, 2022, 2023, foi o ChatGPT ali no começo do ano, começou uma onda, mas hoje a gente tem uma onda de agentes de IA que dentro do mercado descentralizado, você pode, a IA, você, como se fosse um ChatGPT, você pede para ela, você conecta a tua carteira cripto e pede, ó, troque o USDC por Ethereum. Aí você faz isso, a IA que vai buscar nos melhores agregadores, os melhores preços, vai fazer a transação para você vai precisar assinar ali. Então, acho que esse é um caso de uso que começou forte agora e eu acho que vai ter essa tendência cada vez mais para frente de agentes de IA com cripto. Eu acho que vai ser um mercado também que tende a crescer muito. Então, o que me surpreendeu foi boa parte do all-time highs antes do halving e essa conexão do mercado cripto e IA que eu acho que vai levar para um patamar de outro nível que a gente não chegou a ver. Coisas automatizadas, contratos inteligentes, o formato como as coisas funcionam hoje, eu acho que tende a ficar mais automatizado, mais da hora, menos burocrático. E é isso, eu acho que são esses dois pontos cruciais para mim. Dos produtos que mesclam cripto e IA hoje, tem algum que salta muito aos olhos? Algum caso de uso específico? Eu vou chilar aqui, né, mas... Tem Rei-Anon, que é um projeto que eu acho legal, eles estão construindo agora, ele já tem essa interface do mini chat GPT em que você conversa com ele, ele faz as transações para você, monta posições, e eles estão querendo lançar uma extensão agora também, que você abre a extensão, abre o navegador, tem os projetos cripto, ele vai trazer dados reais em os projetos cripto, quantos holder tem, os bubble maps e tudo mais. Então acho que esse InfoFi com inteligência artificial, acho que já está sendo um boom, né? A gente consegue ver a Kaito, Cookies, vários outros projetos aí que nasceram disso, trazendo informações muito relevantes para o mercado. E acho que esses produtos estão só iniciando. A gente teve um grande boom, meme coins e tal. Teve a PumpFuck, que foi uma lançadora de memes, né, dentro de Solana. Depois disso vem outras lançadoras daí de projetos de inteligência artificial. Então acho que isso está começando agora e daqui uns 2, 3 anos a gente vai ver uns casos de uso bem maneiro aí. Antes até de passar para o Felipe, algumas perguntas sobre isso. Primeiro, o PumpFun continua bombando ou não? Depois da meme coin do Trump, meio que acabou essa parte de meme coins bombando. Ele sofreu, mas ainda continua um volume de, se não me engano, 1 milhão ali, não sei se é por dia, eu acho que ainda mantém. Primeira vez que eu vi o projeto, tava fazendo 1 milhão de novas meme coins 1 milhão de dólares por dia de receita para eles e no Só de FII, eles lá, já é absurdo. Mas quantas meme coins são criadas ainda por dia? No mês, no dia eu não sei, mas no mês acho que 1 milhão de cripto, o último dado que eu vi. Por isso que eu falo que hoje, no Dune, né, no Dune Analytics, se você puxar 1 milhão de meme coins novas? não só memes, mas só... A maioria é meme, né? A maioria é meme, a maioria não vai nada, tudo lixo, mas 1 milhão. Por isso que eu falo que o ciclo, dessa forma, eu concordo que tá diferente das altcoins pro que era
no ano 2021, a gente tinha o quê? Acho que 1 milhão em todo o mercado, e olhe lá ainda, hoje tem 1 milhão a cada mês. Ainda tinha um custo, né? Sim. Mais que baixo. Hoje não custa Exato, nada. nossa, bem isso. Exato, era bem mais estruturado. Hoje, 2 minutos você lança uma moeda, faz o que quiser. Caraca. Até live dava pra fazer, eles voltaram com lives agora no Pump Fun. Tem umas coisas muito doidas, assim, só no mercado cripto mesmo. O Pump Fun, peraí, deixa eu entender. O que que é o Pump Fun? É o Esse o lugar. que permite que você crie Entendi. moedas de maneira muito rápida, entendeu? Aí permite que a galera faça live pra chilar, Entendi. fazer hype da moedinha dele. Aparecem umas coisas muito bizarras, assim, mas pararam, voltaram agora com essa live, mas enfim, agora começam os concorrentes, né? Surgir outras em outras redes. Aí tem na Base, outros lançadores de não diretamente só de meme coin, mas de agentes de AI. Então começa a dar uma pulverizada, mas ainda é o carro-chefe ali, digamos assim, dos lançadores que tem em Solana. Ainda chega a ser o Pump Fun pelas taxas e volume de moedas de moedas e memes que estão sendo emitidas aí, lançadas. Tem outros concorrentes, mas ele continua sendo líder. Pra quem tem curiosidade, é PUMPF.FUN, Pump Fun. Mas não compra nada lá que só tem Isso que é fácil. Mas pra você entender que é realmente, é só você clica, escolhe um nome pra moeda, uma descrição, uma imagem, lança. clica, não custa nada, tá feito. E já tá negociável, assim. Entendi. Já mesmo já joga liquidez. O Trump Né? lançou dele por lá? Não, né? Não. O Pump Fun foi a empresa mais rápida da história a fazer 500 milhões de dólares de receita. Cara, quando eles lançaram, não foi, velho? Eles lançaram, deu 2 dias, já estavam fazendo meio milhão de isso. Metade brasileiro que tá tentando a sorte. E o site é feio, é bem feio, assim. Eles capturaram o Lightning na bottom, né? Botaram uma garrafa. Quantas pessoas eles tinham trabalhando no projeto? Menos de pouquíssima gente. Menos de 10, certamente. De mim. Que bizarro. Bizarro. Não façam isso em casa. Isso vocês poderiam, não estejam lá, né? Não esteja comprando BTC em casa. Produto, não compra. É, o produto. Você Exatamente. pô, arrasa. É tipo, pensem um cassino. Tem essa terminologia, né? De você ser a casa ou ser o jogador. Prefira sempre ser a casa, o lugar onde os outros vêm especular. Então, essa empresa aí bombou demais. E é pequena até hoje. E aí tem vários launchpads, né? Plataformas para as pessoas lançarem moedas rápido concorrentes, mas nenhuma ficou desse tamanho ainda. Porque é a principal da Solana, e a Solana segue sendo a rede com mais atividade de varejo no ciclo, certo? First Mover também, eu acho, né? Dentro de Solana, acho que foram os primeiros a lançar. Palpite do preço do Bitcoin no topo. Topo? Deixando menos claro, pessoal, é um palpite. Você não pode encarar um palpite, uma previsão como uma profecia, né? Aí depois não bate e fala, porra, mas você falou no sócios que... Não, a gente não sabe o Foi o preço. último que você fez, Felipe? Eu não lembro. Palpite? É, Eu você lembro. palpitou, você lembra? Lembro, mas agora eu vou dar uma mudada para começar a Escreve. Eu acho que tá ali entre, cara, 150, 180 mil dólares sendo conservador. 150, 60. É. Pô, tem um bom tô bem pedaço feliz. pra andar ainda, então. Tem um pedacinho aí, tem um pedacinho. Legal. Mas a gente tava. É mais do que dobrar do último halving pra cá, o que sempre aconteceu nos outros ciclos, né? Antes a gente ainda tava sonhando com 100. Naquela época, não tinha chego perto. No Bitcoin Fixaday não tinha 100 ainda. Tinha. Eu falei 150 a 200, estavam 70. Eu vou mexer hoje para 142, só para ficar abaixo da do Lucas, e 142 mil dólares topo do Bitcoin no ciclo de 2025, só pra gente ver depois. Boa. Quem chegou mais perto. Eu tenho uma contagem que eu tenho no slide de uma palestra que eu dou, mostrando o tempo que demorou para o Bitcoin dobrar de preço após o halving, né? E em todos os halvings anteriores, o Bitcoin pelo menos dobrou de preço comparando o preço do dia. O preço do halving do Bitcoin agora era 69 mil dólares, mais ou menos. Então, eu acho que, deixando bem claro que é só achismo, eu nem costumo fazer esse tipo de coisa, mas como eu perguntei, eu tô falando aqui também. Acho que em torno de 138, 140. Seria algo para manter o que aconteceu nos últimos ciclos. Eu gostei que ficou quebradinho, vocês ficaram Agora também. tentando bater mesmo. Pode ser que o topo seja agora e venha cair, a gente nunca sabe, né? E Vocês pretendem vender Bitcoin, cara, esse ano? Imaginando que a gente chegue num topo realmente agora em 2025? Eu ainda acho que não. Eu ainda não pretendo vender os bitcoins. Eu tenho a resposta do Felipe. Isso é. É que conseguimos. Eu até brinco com o pessoal, né, que até por vender, tem várias outras formas que você pode fazer com o Bitcoin, sei lá, dá como colateral, pega 40% se quer usar o dinheiro, não paga imposto, nada disso. Então, além das estratégias que dá para não vender, você utilizar o capital, acho que ainda tá na época de ter cada vez mais Bitcoin, acumular, para como o Felipe falou, uma hora a gente vai estar na ponta do S e a gente não tá lá ainda. Então, acho que vamos chegar lá. E a minha ideologia é utilizar altcoins, tudo que a gente tem no mercado para acumular cada vez mais Bitcoin.
e acumulando cada vez mais. Então acho que essa é o jogo, é onde eu olho, eu acho que não vale a pena vender agora, porque se a gente sente 10, 120, 150, tem US$ 1 milhão lá na frente, quem sabe, não é mesmo? Tem o Michael Saylor falando que vai chegar a 13, 30 milhões, é uma especulação doida. Mas eu acho que ainda tá muito cedo para vender. Eu vou vender todos meus. Tô brincando, né? Não, eu vou vender minhas porcaria, minhas altcoins, tudo que não é Bitcoin na minha carteira e concentrar minhas posições em Bitcoin. Sempre que eu penso em vender Bitcoin, eu penso no outro lado da pergunta, o que eu vou comprar, né? Então, É, enquanto não tem nada que eu precise muito comprar, eu não vejo por que me desfazer do meu dinheiro, trocar meu dinheiro por bens. Por outro dinheiro eu não vou trocar. Se ele fosse vender, eu ia largar tudo aqui e ir embora. Eu falar: "Porra, tá de sacanagem, brigando comigo esse tempo todo". Não, eu fico pensando, cara, porque no último ciclo eu não vendi, né. Naturalmente me arrependi, porque caiu bastante. Senão eu teria a chance de ter acumulado mais bitcoins ao fazer a venda do que não vendendo. Mas eu acho que podia vender um pouco. Mas Opa, porque não é uma decisão complicada, até porque eu penso que nesse ciclo que o bear ele não vai ser tão intenso quanto o outro em termos de magnitude de queda, né. Pode ser em termos de duração, de magnitude tende a ficar menor, né. Tende, também pode surpreender, né, a gente nunca sabe o eu acho que a futuro. infraestrutura cripto hoje tá melhor para aguentar alguma quebradeira ou qualquer coisa assim. Eu vejo dessa forma, acho que 2022 a gente teve muitas corretoras quebrando, pessoal que tinha muito dinheiro parado também, e não esperava se falava se sobre super ciclo já em 2021 também para virada de 2022, mas foi o que ele falou, acho que não tem outra coisa que vai dar a mesma exposição à possível valorização e preservação do patrimônio do que o Bitcoin hoje, se for levar a inflação monetária, tudo em consideração assim. Então acho que hoje o Bitcoin é o melhor ativo de proteção e valorização até esse certo ponto. E como eu falei, existe forma de, de vender e não, né, não vender, mas utilizar o dinheiro sem pagar imposto, que eu acho que é um pouco mais legal, inteligente, se eu quero usar um pouco daquele lucro. Qual que seria os juros desse empréstimo com Bitcoin como garantia? Na AVE hoje, eu posso até puxar aqui. Então, quando você puxa, só explicando, né? Quando você vende Bitcoin, você vai pagar no mínimo 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. é Se você vende quantias maiores do que 5 milhões, aí vira 17,5. Mais do que 30 milhões no mês, vai virar 22,5. É um problema que poucas pessoas terão por enquanto, né? Pelo menos. Mas pensa que você vai ter que pagar 15% de imposto. Então, para compensar, recomprar, tem que cair mais do que 15 para que você possa acumular mais bitcoins depois disso. Então, o que o Lucas falou aqui é: olha, em vez de vender, você pode simplesmente pegar um empréstimo, dando bitcoin como garantia. E aí, se esse empréstimo tiver um juros menor do que esse imposto, seria compensatório, né? Aí você tem que fazer isso também no protocolo que você tenha certa segurança, né? Me dói muito no coração fazer um empréstimo dando bitcoin como garantia. Total, esse aí hoje você tem que fazer de forma embalada, né, não é nem acho que a gente não tem nenhum aplicativo DeFi, tem uns que estão nascendo, a Babylon, entre outros, que você consegue fazer o stake ali de Bitcoin, mas é mais para caçar airdrop do que você não, só faz isso com, sei lá, o satoshi que tá sobrando na tua carteira. Mas hoje o que dá para fazer e emprestar seria ele de forma embalada mesmo, que você tem ali tem o Bitcoin nativo, eu tranco ele, hoje é BitGo, faz isso, o WBTC, né, tranca em um órgão centralizador, ele emite um equivalente do Bitcoin na rede Ethereum. Aí eu consigo fazer isso. De forma nativa ainda não dá, estão tentando fazer, é um assunto polêmico até hoje na rede do Bitcoin, sobre o Upper Return, entre outros pontos. Dá para usar uma exchange que oferece esse serviço também, né? Para quem não necessita Sim. que seja autocustodial. Cara, eu diria single digits, percentuais de um dígito, de 4 a 8%, chutaria, mas normalmente é baixo. Não, mas se o de Ethereum, é que eu não tô conseguindo puxar, que o Ethereum tá 1,71%, mas é mais. Você deixa bela de uma garantia, né? É. Sim, melhor garantia garantia que existe. Exatamente. O que vocês pensam que vai acontecer daqui a, por exemplo, 20 anos, quando a minha filha for adulta? Como é que vai estar o mundo? Imaginando que o Bitcoin exista, né? Porque também tem a chance de que alguma coisa aconteça no meio do caminho. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas o que vocês acham que a gente vai ver de mudanças por conta de um mundo onde o Bitcoin continua existindo por mais 20 anos? Quer puxar, Felipe? Eu deixo para você. Pensado aqui também, que essa pergunta é complicada, eu passo jogando tantas hipóteses. Ai, cara. Sei lá, eu olho, é um caminho assim que eu acho que tende a acontecer. A gente já passou por esse período no passado, por isso que é até perigoso, arriscado dizer de novo. Se a gente vai colateralizar novamente a moeda fiat em Bitcoin, a gente já colateralizava em ouro e paramos de colateralizar. É, mas Lastro em Bitcoin, então. é, eu acredito que pode ser unidades ali lastreadas em BTC.
padrão monetário, talvez pode vir a acontecer, não sei, eu sou bem conservador nesses pontos, assim, mas eu acho que uma hipercolateralização, acho que poderia ser o caminho, assim. Eu acho que o dólar, a gente tá tendo sinais de que a coisa tá feia, tá ficando mais feio, os juros da dívida, passando defesa e tudo mais. Acho que esse processo tende a ficar cada vez mais insustentável e as pessoas uma hora vão se dar conta de que, vão entender um pouco mais dessa estrutura e começar a aceitar Bitcoin. A gente tá vendo uma estrutura legal hoje do Bitcoin batendo novos all-time highs, como o Felipe falou, e as outras ações caindo. Quem sabe a gente tá indo para esse caminho que o pessoal comece a enxergar cada vez mais o Bitcoin como uma reserva de valor, e tudo mais, mas eu acho que esse é o caminho, ou hipercolateralização, acho que esse seria o ponto mais, o que eu viajaria, assim, seria mais nesse lado. O Isso reflete uma postagem antiga do Ralph Finney, num fórum famoso de Bitcoin, no qual ele falava que o futuro do Bitcoin seria ser o colateral supremo, uma espécie de lastro para dinheiros privados que seriam emitidos por bancos, governos e tal. Eu acho que isso vai acontecer também. Então acho que essa previsão do Ralph Finney foi spot on, ele acertou muito bem. Nossa. Ele fez isso aí quando? Em 2010? Não valia nada, literalmente não tinha nem tido a pizza ainda. Cara, Caramba, absurdo, né, cara. cara? Absurdo. Por isso que eu acho que ele é o Satoshi, né? O cara é ordens de magnitude mais otimista que todos nós juntos aqui, mas... 10 milhões, né, o alvo dele. Ele falou 10 milhões. Esse é o cara, amor, que tá congelado. Ah, o cara é. Mas ele segue congelado, né, gente? Segue morto, né? Sim. Ousado, tá muito. Ele dizer isso aí. É o famoso morreu, mas passava metade de ser